Bom, e o presidente Alessandro Barcelos, que em uma entrevista para a Rádio Gaúcha, confirmou que o Inter segue tentando a contratação de ainda dois jogadores, Thiago Maia e Rafael Santos Borré, para este dia 7 de março. Quero te trazer mais algumas informações de bastidor, com mesmo a chegada do Fernando, que inclusive já está em Porto Alegre, chegou agora por volta das 4 horas da tarde no aeroporto Salgado Filho, de o motivo pelo qual o Inter ainda não ter desistido da contratação por parte do Thiago Maia. Além disso, também quero te falar do interesse do Vasco e as negociações que cada vez mais avançam para o Gabriel ir para a equipe do Vasco. Quero te trazer essa possibilidade, além do próprio Depena, que segue negociando a sua ida para o Corinthians. Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações, roda a vinheta. Muito boa tarde, colorados, começando aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Começando aqui com as principais informações do Internacional aqui desta quinta-feira, o Inter que novamente treinou no CT Parque Gigante, atividade que foi fechada no dia de hoje, mas o que eu quero te trazer aqui de informação nesse momento é sobre a chegada do Fernando, que chegou por volta agora das 4 horas da tarde dentro do aeroporto Salgado Filho, ele que não pode jogar o Campeonato Gaúcho, já foram encerradas as inscrições do Gauchão e também não vai jogar o jogo da primeira fase da Copa do Brasil na próxima semana, no dia 28, contra a equipe do Asa. O Fernando ele vai ser preparado para o futuro, inclusive ele vai ganhar alguns dias de férias até para se adaptar em Porto Alegre, né? A primeira vez que ele chega nessa cidade, está chegando até bem rápido, e o Inter vai dar cerca de 7 a 10 dias de folga, entre aspas, para o Fernando, até ele se readaptar fisicamente, mas é um jogador que está sendo preparado para a segunda fase da Copa do Brasil, que acontece no final do mês ali de março, e também sendo preparado para o restante, né, das competições sul-americana e também o início do Campeonato Brasileiro. O Fernando que assinou um contrato de 2 anos com o Internacional até final de 2026, tá bom? Mas o que eu quero conversar com vocês é sobre duas saídas do Internacional, antes de eu ainda te falar sobre duas chegadas. As duas saídas que mais estão prováveis de acontecer nesse momento do Inter é por parte do Carlos Depena e do Gabriel. Começando por parte do Gabriel, desde a chegada do Fernando, o Inter começou a destravar a saída do Gabriel. O Inter estava esperando chegar um primeiro volante para poder se despedir do capitão do Internacional, pelo menos até 2023 era capitão do Inter. Nesse momento, o Gabriel tem negociações com a equipe do Vasco da Gama. O Vasco se interessou na contratação do jogador. Outros clubes do futebol brasileiro sondaram o Gabriel, mas nenhum foi tão incisivo quanto o Vasco. O Inter não vai ganhar nenhum real com a negociação do Gabriel. Possivelmente ele vai sair ou de maneira liberada ou por empréstimo, mas o Inter, até por se tratar de um jogador já acima dos 30 anos, um atleta que não vem jogando, o Inter não vai conseguir, assim, por exemplo, valores do que pode conseguir, por exemplo, com o próprio Carlos Depena, tá bom? Mas enfim, o Inter quer se liberar do Gabriel, porque primeiro, não faz sentido ter mais um volante no elenco, o Inter já tem muitos volantes, ainda tem a possibilidade do Thiago Maia, que eu vou falar algo mais, mas enfim, o Gabriel vai sair do Internacional. O Gabriel tinha uma prioridade ir para a MLS, para o futebol do Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos, acabou nos confirmando essa situação, pelo menos até o momento, e a equipe do Vasco agora surge, por exemplo, como uma possibilidade, tá bom? Sobre o Carlos Depena, esse já é uma negociação diferente. O Carlos Depena envolveria o Inter vender os direitos econômicos do jogador. Só que o Carlos Depena ele tem contrato com o Inter até o fim desse ano. E na metade da temporada ele já pode assinar um pré-contrato e sair de maneira gratuita do Inter. Por isso que meio que o Depena está um pouco desvalorizado. Mas o Inter entende que pode conseguir até 2 milhões de dólares. A gente está fazendo aí de 10 milhões de reais que o Inter pode conseguir na venda do uruguaio. E além disso, o Inter também desocupa uma vaga de estrangeiro que vem sendo muito importante, principalmente para a chegada do Borré, tá bom? Mas esses dois jogadores vão sair do Inter. O Inter ainda tem uma lista de saídas para se confirmar. Por exemplo, tem o Luiz Adriano, que ainda pode sair do Inter, tem contrato só a meio do ano. O Inter quer também encaminhar a saída desse jogador. Campanharo também é o jogador que o Inter quer se desfazer, mas esse com um pouco mais de dificuldade, até porque não tem muito interesse do mercado brasileiro nele. O Gabriel Barros também é um jogador que, por exemplo, pode ser ainda emprestado. O Gumalo tem contrato somente até metade do ano e até se fala numa possibilidade de renovação até o fim da temporada, mas enfim, mais alguns jogadores do Inter ainda vão deixar o Inter até o mês de maio, tá bom? O Inter quer planejar o seu time até maio, quer que todos os jogadores que não fazem parte dos planos já tenham saído, por exemplo, até o mês 5, tá bom?
O que eu quero falar agora para vocês é sobre chegadas. Bom, a gente falei sobre o do Fernando, que já está inclusive aqui já em Porto Alegre, mas o que eu quero conversar com vocês é sobre o que disse o presidente Alessandro Barcelos ontem para a Rádio Gaúcha, onde ele confirmou duas coisas que a gente já vinha falando. A primeira, a vinda do Fernando não inviabiliza a vinda do Thiago Maia. O Inter vai seguir tentando o Thiago Maia. A proposta que o Inter fez para o Flamengo pelo Thiago Maia segue na mesa. Ontem o Thiago Maia fez um post no Instagram muito enigmático, onde ele postou um story basicamente rezando, ele que segue treinando em separado ainda no Ninho do Urubu, e ele quer resolver essa situação quanto antes com o Internacional, ele quer vir para o Internacional, mas essa negociação ainda está travada. Tu vai perguntar, bom, para que tanto volante, cara? Por que o Inter quer tanto volante? Contratou o Fernando, contratou o Bruno Gomes, contratou agora, encaminhando a contratação do Thiago Maia, para que o Inter quer tanto jogador? Bom, o Inter quer, como eu te falei, e a ideia do Internacional nessa temporada é fazer grupo. O Inter não quer ter 11 bons jogadores, 12, 13 bons jogadores. O Inter quer ter dois times. E para ter dois times, o Inter precisa de, no mínimo, 4 volantes à altura. Mas, sabendo que, por exemplo, pode jogar até com mais nomes. Hoje, os titulares do Internacional são Arangues e Bruno Henrique. E hoje, no banco de reservas, a gente tem Fernando e também o próprio Bruno Gomes. Mas ainda, por exemplo, tem o Rômulo, que é a quinta opção, e o Thiago Maia, que chegaria para ser a sexta, mas já pularia de hierarquia por um bom tempo. Então, como eu te falei, está se desfazendo do Gabriel, vai se desfazer do Campanharo, e o Matheus Dias ainda tem a possibilidade de ser emprestado, por exemplo, para a equipe do Fortaleza, tá bom? Mas o que eu quero te falar nesse momento é que o Thiago Maia é um nome que segue muito bem encaminhado. O próprio presidente Alessandro Barcelos confirmou essa possibilidade da chegada do Thiago Maia até o dia 7 de março. E a grande tendência é que ele vem. O Flamengo quer liberar o jogador, como eu te falei, está treinando separado. O que falta hoje é um entrave que tem com o Lille e o Flamengo, não tem nada a ver com o Internacional, mas o Inter entende que até o dia 7 vai ter o Thiago Maia aqui, tá bom? Outra situação também que eu quero te trazer é sobre Borré, porque o presidente Alessandro Barcelos também confirmou essa grande possibilidade de tentativa por parte do Borré até o dia 7 de março. Uma informação que a gente já vinha trabalhando, que o Inter vai se juntar com o Werder Bremen até o dia 7 para tentar antecipar a vinda do colombiano. E aí eu vou tratar o Thiago Maia e o Borré com a mesma informação. O Inter tem quase certeza que vai conseguir ter os dois jogadores até o dia 7 de março. O Inter tem uma convicção que vai conseguir ter os dois jogadores até o dia 7. Tá? O Inter tem convicção muito mesmo que vai conseguir ter esses dois reforços, tá? O Borré hoje, inclusive, está sendo discutida a ideia dele lá no Werder Bremen. Nesse momento ele não vem jogando por lá, todo mundo já sabe que o diretor do Werder Bremen já falou isso de maneira aberta, que vai ser discutida a permanência dele para a sequência da temporada agora no final do mês de fevereiro, tá bom? Mas enfim, o Inter quer terminar essa janela de transferências que, como eu te falei anteriormente, fecha no dia 7 de março, com mais esses dois reforços e ainda uma última possibilidade, que é a vinda de um lateral esquerdo. Só que a vinda do lateral esquerdo também tem a influência, a relação com a reunião que vai acontecer nos próximos dias com o aumento de estrangeiros. Caso aumente a possibilidade de número estrangeiro, a gente está falando aí de uma possibilidade que pode subir para de 7 para 9 estrangeiros, o Inter teria a possibilidade de trazer um lateral esquerdo estrangeiro. O Inter não está achando nenhum lateral esquerdo no mercado, com a exceção do Alexandro, mas aí um nome um tanto quanto inviável, que venha para ser melhor ou igual que o René. Então o Inter também está muito de olho nessa situação, e a situação do lateral esquerdo só deve acontecer e avançar a partir dessa reunião que vai acontecer na CBF pelo avanço de estrangeiros, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Volto logo mais aqui com novas informações sobre o Internacional. Grande abraço, valeu, falou e foi!